Uau, Matt, você parece horrível. Eu sei que eu pareço horrível, mas sabe o que parece horrível? Passar os últimos 10 dias não fazendo nada além de ver os Simpsons. Por quê? Eu não sei, mas se liga nisso aqui. Eu passei os últimos 3 dias arrumando essa lista dos piores episódios do desenho e você não vai acreditar. O desenho fica pior com o passar do tempo. Mas não é só isso. Segundo o IMDb, eu estava 100% certo. Todo mundo tem a mesma opinião que eu. Tem uma conspiração aqui. Matt, eu acho que... Eu vou te explicar ela toda agora. Veja só, o IMDb não é a primeira vez que esse site apareceu aqui. Não só porque é o melhor site para ter uma opinião concisa de várias pessoas que é fã de algum produto, como também porque eu tenho medo de mostrar minha própria opinião na internet de hoje em dia. Por isso os episódios desta lista não foram escolhidos por mim, mas sim usando uma lista no site. Então se você vai ter raiva de alguém, tenha raiva desse site inanimado. Mas porque se eu fosse levar todas as temporadas em consideração, só iriam ter episódios das últimas 5 temporadas. E o vídeo iria ficar super chato, porque a maioria não é ruim, só é sem graça. Então, pra tudo ficar mais organizado, esse vídeo só vai ter um episódio por temporada. Eu sei que isso vai deixar alguns episódios muito ínfamos de fora do vídeo, mas... Então coloque 500 ml de café e pegue seus energéticos sem açúcar porque você é saudável. Porque hoje falaremos dos piores episódios dos Simpsons de todos os tempos. Meu público de caras e coroas, eu sei que a gente acabou de começar e que a nota não é tão baixa assim, mas... esse episódio seria o episódio perfeito para mostrar todas as coisas que fazem os Simpsons o desenho medíocre hoje em dia. Uma dessas coisas é que todas as piadas são super previsíveis no segundo que elas começam. Em um desenho de comédia. Ele vai falar aquele gritinho, né? Tão previsível. Então, ao invés de você ver esse desenho e ficar, haha, isso foi engraçado, eu não esperava, você fica... A premissa de Um Amor Sufocante é sobre quando o Homer tem salvo a vida do Burns e por isso é premiado ingressos para um jogo de futebol americano. Tal jogo que tem aquelas telas que mostram a plateia quando é mostrado a família em questão. O Homer então faz cócegas no Bart, o que faz ele se mijar. Então, porque o Homer tá pouco se ferrando com o fato dele ter humilhado o Bart em público, a Marge coloca em um psiquiatra de pai e filho, só que só com o pai. E esse psiquiatra tem a voz do Paul Rudd. É tão bom quando eles usam celebridades e colocam personagens novos pra elas. Eu sinceramente não suporto quando eles chamam uma celebridade e as colocam como a rainha de tudo, que nunca tem falhas. Homer, meet Kareem Abdul-Jabbar. Eu esperei demais um episódio novo dos Simpsons, não foi? Mas falando em decepção, vamos falar em mim falando de um desenho que começou a ter um lance super preguiçoso, que assim que eu apontar vocês vão notar o tempo todo. Sabe quando eles vão pra algum lugar novo e tem um monte de piadas de fundo do lugar em si? Bom, eles começaram a mostrar essas piadas do jeito mais preguiçoso e chato possível, uma por uma, com alguém lhe dizendo elas pra você, sem transição, sem preparação, só um monte de piadas super secas jogadas na sua cara sem nenhum esforço. O início desse episódio é um exemplo, com a Marge falando uma piada de uma pra outra. Museum of Tolerance? Oh man, that made you think. Não é sutil ou inteligente, essa é uma forma preguiçosa de colocar uma piada atrás da outra. O episódio continua com o Homer no consultório e o psiquiatra resolveu que seria uma boa ideia fazer aquele jogador de basquete estrangular o Homer, para mostrá-lo que estrangular o Bart é ruim. E aqui tem outra coisa que fez esse desenho perder um pouco sua identidade, certo? Ele sempre foi um desenho que tenta focar em coisas da vida real, ou até mesmo que tenta ser meio realista, mas no final das contas foi sempre um desenho, e por isso tem um montão de momentos estilo desenho animado. Mas com o passar do tempo, o show virou apenas uma sitcom, só que sendo animada, e por isso eles não só pararam de fazer coisas clássicas do desenho, como começaram a destruí-las, e nesse caso é o Homer estrangulando o Bart. Usando uma coisa que o show usava como piada e trazer pra vida real é bacana, mas faz o Homer parecer uma pessoa terrível. Uma coisa é usar a estrangulação como uma piada em um desenho que realmente age como desenho, mas colocar isso na vida real mostra o quão terrível essa ação é. Com o Homer parando de estrangular o Bart, o personagem fica uma pessoa pior ainda, torturando o Homer. Então, deixa eu ver se eu entendi. A mensagem do episódio é que, porque o Bart é uma pessoa ruim, ele precisa ser estrangulado fisicamente, caso contrário, ele vira uma pessoa pior ainda. Então, o Homer e o Bart são pessoas ruins e a única pessoa que tentou ajudar eles está falindo. Ninguém mudou nada, ninguém riu e o episódio acabou. Mas nada disso chega perto do pior erro, do pior crime, da pior ação que esse episódio fez e que com certeza destruiu esse desenho. Eles usaram Comic Sans. Pam pam pam.
Se você acompanha esse desenho, você sabe que tem algo que assombra e abençoa esse desenho ao mesmo tempo. O fato é que absolutamente nada muda. Eu falei isso no meu vídeo do iceberg dos Simpsons, mas não disse o nome. Isso se chama status quo, quando existem certas coisas que você espera em um personagem ou em algum lugar, que por mais que mude por um episódio ou outro, nunca são mudanças pra sempre. Então, por mais que o Homer trabalhe em 236 lugares com o passar do show, ele sempre vai voltar a trabalhar na usina nuclear no próximo episódio. Isso é bom, porque você pode simplesmente ver o desenho a qualquer momento e nunca ficar perdido, mas é ruim porque é impossível fazer qualquer episódio de importância porque você sabe que nada vai mudar. Por isso um show como os Simpsons focava apenas nas piadas e as coisas que acontecem nunca foram importantes. O lance é que alguns desses episódios claramente querem mudar algo no show, passam o episódio todo levando essa mudança e no final tudo volta a ser do jeito que era e o episódio acaba tirando 22 minutos da sua vida. Foi exatamente isso que aconteceu no episódio Medo de Palhaços, mas antes o contexto. Vocês lembram daquela mania que todo mundo tava vendo no YouTube há mó tempão, dos palhaços assassinos? Quando foi isso, em 2016? Bom, pra quem não lembra ou não sabe, em 2016 houve uma onda de palhaços assustadores, assustando pessoas no meio da noite. Foi uma moda super estúpida que causou muitos danos. E como é de costume do desenho pegar uma moda super atrasada e fazer um episódio sobre, este episódio conta a história de como Springfield fica com medo de palhaços por causa dessa pegadinha, e por isso Krusty fica sem emprego e tenta ser um ator de drama. Enquanto isso, Bart vai para uma clínica de reabilitação de pegadinhas, onde ele para de fazer pegadinhas. Então, o episódio acaba com Bart fazendo a pegadinha e o Krusty voltando a ser um palhaço. Eu até perdoaria isso, afinal é um desenho de comédia, e se o episódio fosse engraçado não tem problema. O problema é que ele não é. E esse lance de ter o Krusty sem emprego já foi feito tantas, mas tantas vezes, sério, do topo da minha cabeça. Bart o delator, lágrimas de um palhaço, Krusty se machuca, Krusty é cancelado, Krusty o palhaço, a última tentação de Krusty, era uma vez em Springfield, a solução de 10%, e agora, medos de um palhaço. Eles não só pegaram esse conceito genérico e fizeram um episódio em cima, mais uma vez, como fizeram de jeito tão sem graça, que eu nem tenho nada pra falar. Cara, eu não acho esse episódio tão ruim. Ele é só um daqueles episódios que tenta pegar uma história que já fiz no passado e tentar trazer hoje em dia. Só que, obviamente, pior, porque é os Simpsons modernos. Isso é meio irritante porque esses personagens já passaram pelas mesmas coisas e aprenderam as mesmas lições antes. Mas ei, esse episódio não pegou uma história que já foi feita antes e tentou fazer hoje em dia. Ele pegou duas coisas que já foram feitas antes. Até as mesmas piadas. How about I try the violin? Mas não tem exatamente um problema em fazer algo do passado hoje em dia, especialmente porque o show era de uma época totalmente diferente. 22 anos antes desse episódio é muito tempo para as coisas mudarem. Mas você tem que fazer algo melhor, ou pelo menos adicionar algo que justifique o remake do episódio. E esse aqui não fez nada disso. O episódio conta a história de como Krusty quer se conectar com sua filha, e a história secundária de como o Reverendo Lovejoy está com poucas pessoas indo para a igreja. Essas duas premissas são de dois episódios anteriores. O Krusty é um papai e o Ore para tudo. Mas ao invés de ser 22 minutos para cada, são meio que 6 minutos para essas histórias, porque tem uma terceira história com a Meg que é irrelevante. O importante é que, como essas histórias são tão corridas, elas não podem ser bem resolvidas, então parece apenas uma versão ruim de algo que a gente já teve. Esse é aquele tipo de episódio que você vê quase dormindo, porque você não vai perder nada, porque nada de interessante acontece. Eu não diria que esse episódio é ruim, nem chato na verdade. De fato, eu realmente não entendo porque o pessoal não curtiu esse episódio. Todos os comentários falando mal dele não fazem o menor sentido e são reclamando de coisas tão estúpidas, tipo o nome do mundo imaginário que a Lisa cria. Ok, mas para ser 100% justo, o episódio tem seus problemas, mas ele claramente consegue se redimir nas outras partes do episódio. Então vamos tirar as partes ruins do caminho. Primeiro, esse lance da Lisa ter um amigo em comum já foi feito 2 vezes, mas significa que tem que ser melhor? Não nesse caso, só precisou ser diferente. O episódio, como eu disse, é sobre como a Lisa encontra outra amiga que tem coisas em comum. Dessa vez é o fato que as duas amam escrever um mundo de meninas com unicórnios, arco-íris. Ih, eu amo!
As duas acabam caindo demais nesse mundo de fantasias e fogem de casa, porque as famílias delas são superficialmente irritantes. O episódio continua e a gente tem algumas cenas lindas que fazem esse episódio valer a pena. É tão fora de si e bonito que vale a pena o episódio todo. O problema é que todo esse drama foi feito tantas vezes que realmente mostra o quão sem ideia os escritores estão. E pelo fato óbvio da personagem ter a voz de uma atriz famosa, você sabe que essa personagem nova não vai voltar ao show. Então você sabe que todo esse desenvolvimento é inútil. Diria que esse episódio merece ser o 14º pior episódio do desenho? Né, eu diria que esse na verdade é um daqueles episódios bons que poucas pessoas falam sobre ele hoje em dia. Talvez porque esse lance de fatas coloridas meio que expulsa muitas pessoas, por alguma razão. Papai Fujão é um episódio que eu lembro muito de ver quando criança, porque ele foi o que me fez procurar episódios antigos do desenho. Esse episódio foca em uma personagem que apareceu na terceira temporada no episódio Coronel Homer, onde o Homer consegue, de algum jeito, ser o agente de uma cantora de country que ajuda na carreira dela, a Lurleen Lubkin. O problema é que a Marge tem ciúmes, com razão, porque a Lurleen quer ficar com o Homer. O Homer, sendo um cara admirável que foi, diz não e volta pra casa com a Marge, e a Lurleen tem sua vida destruída por tristeza e solidão. Pula 16 anos e ela aparece em Springfield de novo, mas desta vez com saudades do pai dela. O episódio é bonitinho porque ela encontra o pai dela de novo, mas ele é um babaca e vende a música dela para outras cantoras e blá blá blá. Mas o episódio não é ruim. Eu acho que eu sei porque o pessoal odeia tanto esse episódio. Não pelo episódio em si, mas sim pela história do início. Uma das piadas mais sombrias e pesadas que o show já mostrou, que fez muita gente genuinamente odiar o Homer com paixão. A cena em questão começa com o Homer sendo levado para um lugar misterioso com seu pai dirigindo, até que ele se encontra no meio de um acidente. Com o Abe quase morrendo, o Homer quer ligar para o número de emergência, até que essa cena acontece. Eventually I'll die in your home, which will hurt the resale value, but it'll all be worth... Dad, wake up! What? Oh, I was having the most wonderful dream. Eu nem preciso dizer nada, né? É uma piada tão horrível e de mau gosto que fez esse personagem tão amável ser odiável de uma hora pra outra. Mas essa é a piada do início e não o episódio todo. E tem até algumas piadas engraçadas. You little... Get back here so we can put our love on a shirt. Então, meh. Bem-vindo ao primeiro de 2 episódios que reutilizam clipes de outros episódios para ganhar dinheiro na animação e juntá-la para outros episódios. Eu não estou zoando, esse episódio foi feito com o único objetivo de ser o mais barato e rápido possível para poderem no futuro ter dinheiro extra e colocar no episódio final da temporada, o Quem Atirou no Senhor Burns Parte 1. Apesar disso, é um episódio hilário, com muitos momentos marcantes. O episódio é o que eles chamam de Clip Show, onde com contexto os personagens lembram de momentos românticos de episódios anteriores ou momentos em geral. Então vem aí os flashbacks. Então para fazer justiça a esse tipo de vídeo, eu vou continuar com esse review usando clipes de vídeos passados. Vocês não vão me pegar vivo! Pera, com o que eu tô falando? Não é assim que... Eu consigo cheirar as cores, Matt. Essas sim foram cenas hilárias, não foram? Ótimo, porque está na hora do YouTube lhe mostrar propagandas para eu poder pagar as contas. Aqui vai um lance. Eu realmente não gosto quando fazem piadas com suicídio. Certo, é só uma piada e blá blá blá. Eu só não curto. Então quando eu vi que os Simpsons tiveram a indecência de fazer um episódio onde o Bart sofre tanto bullying que é forçado a suicídio, eu fiquei deveras decepcionado. O desenho pode estar pior do que nunca, mas o Bart é uma criança de 10 anos. Ele tem 10 anos e 31 anos, mas ainda assim, 10 anos. O Grande Perdedor conta a história de como o Bart consegue chegar na final de beisebol entre a cidade de Springfield e a cidade de Visitors. Porém, ele não consegue pegar a bola final para fazer Springfield ganhar, ou sei lá quais são as regras de beisebol, o que faz ele ser vaiado durante o jogo. O episódio continua com o Bart sendo vaiado e sendo feito de piada da cidade com todo mundo dizendo que o odeia. Uma criança de 10 anos que chora. O Bart se sente tão mal que ele acaba perdendo a cabeça e escreve "Eu odeio Bart Simpson" em toda a cidade para fazer o pessoal parar de odiar. E como se isso ainda não fosse o suficiente, ele
ele pula da caixa d'água de Springfield e vai pro hospital. E quando você acha que isso não é o suficiente, a cidade ainda vai com ele dentro do hospital. Eu detesto esse episódio, não tem absolutamente nada de bom nele, ou que faça sequer ser assistível. É um episódio totalmente sem graça e desnecessariamente sombrio. E sabe de uma coisa? Eu ainda considero esse episódio ser menos sombrio e pesado do que aquele episódio de Bob Esponja Refeição Grosseira, aquele onde o seu sirigueixa fica aterrorizando o Plankton até ele querer se matar. Porque no final, a cidade de Springfield se arrepende do que fez. O seu sirigueijo não. É o seguinte, minha galera. Eu vou falar a sinopse desse episódio. Não vou falar minha opinião, vou falar o mais básico dele. E vocês vão ver o porquê desse episódio ser tão odiado, ok? Abre aspas. Um casal queria ter um filho, mas está tendo problemas. Mas o Bart, usando o voodoo, consegue fazer a mulher ficar grávida. O Bart, então, para fazer a senhorita Krabappel ficar de folga, tenta engravidá-la também. Às vezes você se pergunta: o que eu fiz para chegar nesse momento? Para que eu vi tudo isso? E por que me importar tanto com um desenho que eu odeio hoje em dia? E também, claro, porque 39% do pessoal que vê os vídeos não é inscrito. Caramba, Matt, esse pedido de inscrição foi forçado. Eu sei! Este é o episódio que me deixou confuso em todas as decisões, seja de dubladores, de animação, de história em si, de todas as escolhas musicais. Eu acho que eles tentaram fazer algo novo, mas só não funciona. O episódio The Sever Beer Itch não veio ainda pro Brasil, então não tem nome em português, e conta a história de uma personagem inglesa que é tão linda que todo lugar que ela vai, os homens ficam se babando pra casar com ela. Ela fica com raiva e resolve ir para os Estados Unidos, país de gordos e arrogantes, e descobre que ninguém tem nada por ela lá, especialmente o Homer, que é casado e muito feliz. Ela então tenta seduzi-lo para atrair a Marge, o que não dá certo. Parece familiar. Bom, é porque esse plot é parecido com aquele plot daquele episódio da cantora country. Aquele negócio de, será que ele vai? Obviamente não, mas eu disse que eles queriam fazer algo diferente, porque o modo que esse episódio é contado, pelo Willy, sabe, o zelador da escola, tipo, pra quem tá contando, e como ele sabe dessas coisas? Enfim, tem todo um plot secundário com o Bart e a Marge viajando e o Bart se machuca. Esse também é aquele tipo de episódio que não tem piadas, e eu não estou dizendo piadas que me fizeram rir, eu digo piadas em geral. O máximo que tivemos foi o Burns agindo que nem um idiota, mas é menos uma piada e mais um modo de fazer o personagem querer sair daquela situação. Eu também disse que os dubladores têm algo de errado, e eu estou me referindo à própria celebridade, que é dublada por Olivia Colman, que é uma comediante britânica. Bom, ela está lá pra ser britânica, não adiciona nada à personagem ou ao show, troca ela por qualquer ator britânico e não faz diferença. Em resumo, é uma total perda de tempo. A propósito, o nome do episódio em inglês é O Musk que Caiu do Céu. Eu ia fazer uma piada de como dá pra saber quem vai aparecer, mas os tradutores estragaram a piada. Nem era uma piada tão engraçada assim. E falando em piadas que não são tão engraçadas assim, esse episódio parece mais um roteiro que não foi terminado ainda. Ele é tão ruim que eu acho que ele foi feito de última hora, quando a celebridade especial foi confirmada para o show. Foi tipo assim: oh merda, o Elon Musk aceitou um convite de última hora. Droga, a gente só tem 3 minutos para fazer o episódio. Sério, pra vocês terem noção do quão preguiçoso esse episódio é, o Elon Musk literalmente cai do céu no quintal dos Simpsons. Eles não encontram por acidente ou causam algo que fizesse o Elon Musk entrar em contato. Não. Ele literalmente cai do céu no quintal dos Simpsons. É incrivelmente claro que os escritores não queriam falar mal dele de nenhum jeito. E por isso nada nesse episódio realmente faz nada com o fato de que ele está lá. Ele só está lá por estar lá. Mas, tipo, o que ferra esse episódio não é que não só tratam ele como um cara que nunca erra, como também não param de dizer que ele é incrível. Hello, I'm Elon Musk. What the? Dad, no! Elon Musk is possibly the greatest living inventor. Good Lord. Sir, you know who that is? The man who's revolutionized the car industry. Honey, guess who crushed me? I'll give you a hint. His first name is Elon. That's right. Eu percebi que falando assim parece que eu não curto o Elon e que eu queria que fizesse um episódio falando mal dele, mas não é esse caso. É que, pensa, pra que trazer alguém especial para um show de comédia se nem uma comédia feita para o personagem? Ah, eu sei, pra colocar nos comerciais e ganhar audiência. De fato, esse episódio é tão faminto por piadas que roubaram um monte de piadas de episódios anteriores, tipo a dos policiais ignorando algo fora da lei, ou quando os mesmos policiais atiram uma pistola mesmo que o modo seguro da arma esteja ativo. Outra coisa que deixa claro que ele só foi chamado para chamar a audiência é que ele é um péssimo dublador. Ele é tão ruim que tem uma piada pra ele falar escrevendo porque não queriam usar a voz dele naquela piada. Pelo amor do milho, esse episódio é uma piada sem graça que não fez nada certo.
Sabe, a maior história já contada me lembra bastante de South Park por alguma razão. Tem um personagem super fora de si que é um estereótipo daquela parte do planeta, tem uma mensagem bonitinha que no final das contas é destruída por algo totalmente aleatório. Eu só diria que esse episódio não tem uma mensagem ou uma história bem escrita, ou sequer um momento que me fez falar, isso é inteligente. Esse episódio não é os Simpsons. Esse episódio não é esperto, engraçado, bem animado ou sequer sentimental. Esse episódio é um absoluto nada. Ele é tão genérico que eu juro que eu não tenho absolutamente nada pra falar sobre. Eu vi esse episódio 3 vezes e eu não consegui achar nada que eu falasse, isso vale a pena falar no vídeo. A única coisa que realmente me fez pensar em colocar no vídeo foi esse personagem, mas pelos motivos errados. Ele é insanamente irritante. Meu Deus, como esse personagem é irritante. Ele é dublado por esse cara aqui, então todas as entregas são a mesma coisa, que é super irritante. Se liga só. How about you experience a couple of genocides and see how laid back you are? We will purge from Spain. Meu Deus, pula. Meu Deus, pula. Eu não tenho nada pra dizer. Lembra que eu disse lá no início que a maioria desses episódios não são ruins, só são sem graça? Bom, esse é um desses episódios. Foi mais um daqueles episódios onde o Homer e a Marge ficam em dúvida se são realmente feitos um pro outro. E no final, surpresa, eles continuam juntos. A diferença aqui é que o Homer acha que a Marge e outra mulher estão apaixonadas. Porque são progressivos. Esse episódio tira uma dúvida que eu sempre tive e provou que sim, esse show quer ser cancelado. Ok, esse episódio tem uma mensagem tão, mas tão na cara que eu vou mostrar pra vocês uma cena e vocês vão sacar imediatamente sobre o que é o episódio todo. Now we've got a big surprise for the best fans in the world. We're making some big changes to your favorite cartoon. It's different! It's an all-female reboot of Itchy and Scratchy! Se vocês não perceberam, é porque vocês não usam Twitter, provavelmente. Mas o episódio está dizendo coisas que ninguém falou antes. Coisas femininas podem ser fortes e legais. Caramba, que ideia nova, cara. Uau! Vocês realmente conseguiram mandar essa mensagem super nova, O episódio mostra como Bart e um grupo de fãs não querem um reboot de Comic-Con Coçadinha trocando os personagens homens por mulheres, porque é um desenho que eles amam muito. Eu vou ser sincero aqui, eu sou como a Lisa, eu nem sabia que eles tinham sexo, mas pelo fato de eles terem colocado esse tipo de coisa onde não tinha, obviamente a Lisa, sendo aquela menina que ama tirar tudo dos outros, ama isso e esfrega na cara do Bart. I never really thought about Itchy and Scratchy as male or female, but it is cool that they're girls now. Ela não está vendo mais o desenho porque ela gosta do desenho, mas sim porque ela quer deixar o Bart com raiva. O Bart então cria um grupo de amigos que quer apreciar o Comic-Con Coçadinha antigo e não assistir esse reboot, mas ele acaba gostando da versão feminina. É obviamente uma piada com o fato de que Hollywood acha que mudar algo assim vai fazer pessoas super felizes e correndo para os cinemas ou algo assim. Também uma piada com o fato de que pessoas não dão chances. O problema que eu tenho com esse episódio não é a mensagem, que ainda assim é super estúpida e unidimensional, mas sim que ela não é entregue de um jeito sutil. É tudo jogado na sua cara, sem piada, sem preparo, do jeito mais óbvio possível. Eu não espero que os Simpsons tenham um comentário realmente bom hoje em dia, mas quando você tenta apelar para um lado sem um comentário decente, você só vê um episódio que foi feito para agradar as massas. Pessoas não gostam de ter uma mensagem colocada na sua garganta assim. É um episódio que claramente só estava tentando pegar aquela fama e tentar ser um show da moral, mas acaba saindo algo bem desesperado e óbvio, mas não tão óbvio e vergonha alheia que o episódio a seguir. E chegamos no final da lista. O pior episódio dos Simpsons de todos os tempos. Seria esse o episódio que consegue destronar todos os outros em questão de podridão? Com toda certeza. Esse episódio encapsula perfeitamente o que tem de errado com os Simpsons hoje em dia, mas ele não é tão diferente de muitos outros que tínhamos aqui nesse vídeo. Ele só foi o pior episódio da época que fez muita gente passar a genuinamente odiar esse desenho. Lembra que o desenho fez aquele episódio focado no Elon Musk e como eles não pararam de dizer que ele é incrível e que todo mundo ama? Lisa Toca Gaga fez exatamente isso 10 vezes pior. O episódio conta a história de como a Lady Gaga tem um trem e passa por cidades aleatórias deixando a vida de todo mundo mais feliz, como uma super heroína do bem ou algo assim. O episódio também constantemente fica lembrando que a gente tá vendo um episódio com Lady Gaga e como ela tem esses gostos estranhos. É um exemplo bem óbvio que eles estão tentando fazer uma personagem que parece um desenho animado como um desenho animado. Então a personagem fica super irritante e demais. Mas o que faz essa personagem e como consequência esse episódio tão ruim é o plot dele em si. Lady Gaga é adorada por todo mundo como uma personagem perfeita que nunca faz nada de errado e tem que deixar a Lisa mais feliz, porque
Bom, porque a Lady Gaga é uma pessoa super boa que todo mundo ama. A Lisa está mal dessa vez porque, por alguma razão que nunca é explicada, a escola faz uma premiação de crianças com menos popularidade. Tipo, esse tipo de coisa sem sentido acontece em Springfield, e normalmente são super claros que entende que esse tipo de coisa é forçada e é feita pra avançar o plot. How do you know I'm gonna hire you? Sorry, I just want to be a broom boy so bad. I like your attitude. You're hired. How about you, Missy? You want to be a mop girl? Not really, no. I like your honesty. You're hired. And you two haven't said a word. I like that. You're hired. Hey, keep it down. Nessa cena, por exemplo, é claro que o objetivo dela é fazer com que eles sejam contratados. Então a personagem simplesmente contrata eles sem nenhum motivo. Eles entendem que não faz o menor sentido e é só pra empurrar o plot. Aqui, não. Eles agem como o Skinner humilhar uma menina de 8 anos de idade em público fosse algo totalmente normal e em personagem, mesmo que claramente não seja. E por isso ela fica super mal e chamando a atenção da Lady Gaga, que resolve passar em Springfield. Mas a Lisa não quer falar com ninguém. Ela mesma disse que passar um tempo sozinho vai deixar ela ficar melhor. Look, if I could just spend a few days in my room without anyone trying to cheer me up, I think I might have a chance to... Acho que todos aqui já passamos por uma situação assim, e sabemos que a pior coisa que alguém pode fazer é tentar te animar, mesmo que você queira ficar sozinho. Então a Lady Gaga fica seguindo a Lisa, irritando ela e dizendo que o problema é a própria Lisa, e fica dizendo que si mesmo consegue consertá-la. A Lisa obviamente fica com muita raiva e explode na Lady Gaga, deixando-o super triste, mesmo que o problema tenha sido a Lady Gaga para começo de história. Mas mesmo assim, a Lisa pede desculpas para a Lady Gaga por ter sido brava demais e tem um número musical no final. Meu Deus, como eles conseguiram fazer um episódio tão ruim? Eu realmente não consigo pensar em nada que ele fez certo. A participação é forçada e age como se fosse a rainha de tudo. A mensagem é horrível e deixa entender que, quando você quer ficar sozinho, o problema é você. E se alguém quiser ficar te irritando, é ok. As piadas são tão ruins que eu não mencionei nenhuma, porque eu não acho que elas valem a pena a saliva que gastaria. Vergonha, Simpsons. Vergonha. Matt, relaxa. Toma um café. Ok. Mas agora, eu vou dizer algo controverso. Por mais que a maioria dos piores episódios sejam das temporadas mais novas, eu não acho que o show está tão ruim quanto dizem. Certo, a maioria desses episódios foram mais recentes, mas tem episódios muito bons. Para mim, isso é só um exemplo do quão bom o desenho era para começo de história. Tentar superar aquilo ou sequer chegar perto é quase impossível hoje em dia. Ele pode não estar sensacional, ou uma quebra de padrões que uma vez foi, mas continua tendo bons episódios. Então, quando o Stewie finalmente matar o Bob Esponja e o Jake de Hora de Aventura finalmente parar de existir... Matt, você tá bem? Você não tá falando coisa com coisa. Eu estou sensacional. Matt. You finally reached the pinnacle of a human being. The entire planet must sprout its splendor, because you will be the future. Now realize you're losing your mind and give me donuts. Se você não consegue vencê-los, junte-se a eles.